Cláudia me perguntou sobre a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. O nutricionista ele é formado na faculdade de nutrição, o nutrólogo é médico, né? Então os dois são profissões completamente diferentes. O nutrólogo ele trabalha nas comorbidades que envolvem a alimentação, então ele vai na diabetes, pressão alta, colesterol, etc. Obesidade, desnutrição e tudo mais. E só, né? E ele não pode passar plano alimentar, ele pode fazer orientações, ele pode suplementar através de exames bioquímicos, ele pode ver com que você está com carência, o que você está precisando ou não, excessos e tal, de vitaminas, minerais, e enfim, N avaliações bioquímicas que ele pode fazer, bioquímicas e clínicas, e ele pode passar remédio, suplementar, ele pode fazer utilização de medicamentos para o seu problema ali. O nutricionista não. O nutricionista ele já pode passar o plano alimentar, então o medicamento que o nutricionista usa é a dieta, né? Então nós somos os únicos que podem passar plano alimentar, dieta mesmo. O nutricionista ele não trabalha também só na área clínica, igual o nutrólogo. Clínica envolve consultório e hospitais, tá? Mas ele não trabalha só nessa área clínica. O nutricionista pode ser nutricionista de cozinha industrial, nutricionista escolar, então tem diversas outras... o nutricionista pode fazer muito mais pela alimentação coletiva do que o nutrólogo, tá? Mas dieta é só com o nutricionista. Mas o nutrólogo é muito bacana de visitar também, pra gente dar uma olhada em alguns exames que o nutricionista não tem competência de pedir, ou talvez até pode pedir, mas não tem como resolver por causa de medicamento. Então o nutrólogo também é um grande aliado aí da nutrição, tá bom? Me perguntaram quanto tempo de dieta líquida para pastosa. Isso varia muito de médico para médico, né? Normalmente eu, ou os médicos que eu trabalho, né? Normalmente a gente fica 1 mês de dieta líquida e pastosa. Então, são mais ou menos 15 dias de dieta líquida, 15 dias de dieta pastosa para passar para a dieta branda, tá? Mas isso depende de cada médico também. Então, vale perguntar para ele o quanto que ele indica e talvez o motivo por ele indicar também. Isso é um tipo de pergunta que vocês podem fazer para ele, que ele vai esclarecer muito bem para você. Mas o normal é 1 mês, com dieta líquida e pastosa, tá? A minha conduta normalmente são 15 dias de líquida, 15 dias de pastosa, mas isso varia. O que seria dieta branda? A dieta branda já é alimentação normal, mas uma alimentação sem agressores, sem alimentos muito inflamatórios, muito agressivos, alimentos picantes, né? Condimentos, temperos, embutidos. A gente tem que ir com mais cuidado. Então, é uma dieta, você não pode sair da pastosa e ir direto com a feijoada, né? Da pastosa, a dieta branda seria um arroz um pouquinho mais molhadinho, né? Um caldinho de feijão, uma carne mais macia. Então a dieta branda é a alimentação normal, só que um pouco mais cautelosa, mais cuidadosa, tá? Sem uso de caldos prontos, molhos prontos, pimenta, sem utilização de gordura, tá? Então a dieta branda é mais tranquilinha, mas já é alimentação normal. Quando posso voltar a me alimentar sem dietas, porém respeitando as limitações do meu estômago? Você pode se alimentar normalmente depois de 1 mês, né? Normalmente. É a conduta dos médicos, mas vale também perguntar ao seu quando que ele libera. Aqui em Valadares normalmente eles liberam com 1 mês. Não precisa necessariamente fazer dieta, realmente não precisa. Seria interessante? Com certeza, porque vocês têm que pensar, colocar na cabeça que vocês tiraram uma parte do corpo. Lembrando, vocês tiram uma parte do sistema digestivo, né? Então, cada partezinha do nosso estômago e do intestino absorve um tipo de nutriente diferente. Vocês vão lá e tiram uma parte. Então, quando a gente tira uma parte, você fica com deficiência na absorção de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns nutrientes, certo? Então, é importante que se faça uma dieta especial a princípio, né, com um nutricionista, para que você não perca isso. Vamos lá, outra dúvida aqui de vocês é sobre
a síndrome de dumping, né? O que é, por que acontece, quais alimentos que causam e se todas as pessoas vão ter a síndrome de dumping. Ela é muito recorrente, ela é muito fácil de acontecer, normalmente acontece com os pacientes que fazem a técnica de já ligar o estômago no intestino, né? E o que acontece? Quando a gente tira uma parte do nosso corpo, do nosso sistema digestivo ali, do estômago, intestino e tudo mais, a gente faz com que possa acontecer uma disfunção da digestão. Porque normalmente a gente come, o estômago vai lá, já começa a metabolizar, a digerir aquele alimento, algumas partes do estômago já começam a absorver alguns nutrientes, ele quebra as moléculas direitinho e tal, e vai para o intestino bonitinho, tranquilinho. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, pode acontecer de passar meio que direto, sabe? Passa pelo estômago assim, ó, correndo. E aí não faz toda essa quebra, não faz toda essa digestão, essa preparação do alimento ir para o intestino. Isso pode acontecer de forma precoce ou tardia em relação à alimentação. Quais os alimentos que causam? Normalmente os alimentos ricos em carboidratos, principalmente de rápida absorção, né? Eles causam uma distensão muito grande do intestino delgado, ou então o intestino não dá conta daquilo ali, né? Então, normalmente são esses alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, de rápida absorção. Por que a gente tem todas aquelas sensações? Normalmente por causa da insulina, porque como ele foi de uma vez, o corpo absorveu a glicose de uma forma muito rápida, de uma forma inesperada, a insulina sobe de uma vez e desce de uma vez. Então aí vem aquela hipoglicemia, aquela sudorese, visão embaçada e tudo mais, tá? Então acontece por causa disso. Algumas pessoas me citaram o tempo que elas têm de operadas e que tá demorando a perder muito. Vamos lá, pessoas que operaram de forma recente, por exemplo, eu tô vendo aqui 6 meses de operada, já perdeu um bocado de quilo aí e parou de perder. Quando você está recém-operado e realmente ainda tem a perder mais, o que pode estar acontecendo? Pode ser o tal do efeito platô, né, que o corpo deu essa parada, que eu já expliquei para vocês, ou então pode ser uma dificuldade do próprio corpo. Porque pensa comigo, vamos supor que você está precisando de... você precisa hoje, na obesidade, de 3.000 calorias para se manter em pé, para ter energia e tudo mais. Quando a gente faz um plano alimentar, a gente reduz essas calorias. Então, uma pessoa que precisa de 3.000 calorias, eu posso ofertar para ela 1.800, que ela vai ficar de boa, o corpo vai aceitar tranquilamente e vai emagrecer, porque eu diminuí a oferta de calorias, né? Aí a pessoa vai emagrecendo, e quanto mais a pessoa emagrece, menos o número de calorias, menor a quantidade de calorias que ela precisa para poder emagrecer, né? Então eu vi aqui, por exemplo, a Aricelma. Eu estou sem óculos, Aricelma, eu não consegui. A Aricelma que me falou que tem 6 meses de operado e já perdeu 35 quilos. Provavelmente você já precisa de uma quantidade de caloria inferior, né? E o seu corpo já se adaptou com aquela quantidade de caloria que você come. Então, ele já não está gastando tanto quanto você consome, tá? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, você deve procurar um profissional nutricionista para passar um plano alimentar adequado e calculado para você. Segundo, se você já tem condições de fazer uma atividade física, faça, aumenta a intensidade, de acordo com o seu limite, claro, de acordo com o que o profissional de educação física está te orientando, tá? Mas o que a gente pode fazer é isso, modificar a dieta, modificar os alimentos que você está comendo, intensificar a atividade física, ou se você não faz, começar a atividade física. São alguns princípios básicos aí que a gente faz para poder acelerar um pouquinho mais, mas é normal, tá? Isso acontece com todo mundo, seja pessoas que já fizeram bariátrica, sejam pessoas que não fizeram bariátrica. Vi também que tem algumas pessoas que já fizeram há muito tempo bariátrica, por exemplo, há anos a bariátrica. Gente, chega um momento que a bariátrica já não tem mais o efeito, né, que ela tinha antes. O seu corpo já se adaptou àquele emagrecimento. Já se adaptou ao corpo que você está. Então, a partir de agora, se você deseja emagrecer mais, a gente precisa ir para o método tradicional mesmo, de alimentação e atividade física,
tá? Então chega um momento que a bariátrica já fez o que tinha que fazer, agora é com a gente mesmo, mas eu tenho certeza que vocês têm essa força de vontade, porque, claro, a gente dá uma desanimada, porque a gente acostumou com esse emagrecimento rápido, mas a gente precisa buscar a força de vontade para querer sempre mais. Se você já chegou onde você está, né, mais um quilinho aqui, outro ali, já não é tanto um problema assim. Então, basta procurar os profissionais corretos aí e talvez em nutrólogos, endocrinologistas, fazer um check-up aí para poder ver se também não tem alguma alteração hormonal que esteja te atrapalhando no emagrecimento, ok? Mas sempre com auxílio profissional. Realmente tenho tido muitas dúvidas, estou 40 dias de pós-operatório e tem momento que eu não sei o que preparar para comer. Estou tendo muitos engasgos e acabo colocando tudo para fora. Nesse caso, para começar, é aquela questão da mastigação. Eu preciso que você mastigue muito bem os alimentos, porque você ainda está em fase de cicatrização. Então, seu corpo ainda não se adaptou muito bem à nova vida, ao novo estilo que ele tem que seguir aí, aos novos hábitos, tá bom? Em relação ao que você não sabe quanto comer, o que comer, após 40 dias a dieta já é branda, já é alimentação saudável, normal do dia a dia. A princípio eu não indico para vocês integrais, tá? Por quê? Pão integral, biscoitos integrais, torrados, arroz integral, tudo que é integral, tudo que leva fibra demais, o estômago precisa trabalhar muito para poder digerir aquilo, porque a gente não absorve fibra, a gente só digere, a gente só quebra aquilo ali. Então ela passa praticamente intacta pelo nosso corpo. Então pode ser que vocês sintam dores, engasgos, refluxos, enfim, tá? Então eu não indico muito integral aí não, indico o tradicional mesmo. Faz um lanche aí com fruta, com iogurte, né? Opta por batata doce, um almoço tranquilinho, arroz, feijão, carne, salada. Prefiram saladas cozidinhas, bem molhadinhas, tá? Nada muito seco, pra gente poder quebrar um pouquinho as fibras, tá bom? Biscoitos, os tradicionais, mas em pequenas quantidades, tá? Então eu indico por esse lado aí. Vai ser um pouco monótono a princípio, mas depois vai melhorando conforme a cicatrização e a recuperação, tá bom? Tenho complicações tardias da cirurgia, fiz há 15 anos, tenho síndrome do intestino irritável, eu também já tive, é horrível, e eu nem fiz cirurgia bariátrica, eu detesto, é tenso. Não como carne vermelha, algo fibroso, tipo frango assado, seco, até mesmo frutas, só sucos. Como eu posso melhorar isso? A síndrome do intestino irritável é algo que acontece em bariátricos ou não, tá? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado, eu mesma já tive. E o meu motivo foi por ansiedade. Olha que complicação. Então primeiro a gente tem que descobrir o motivo, se foi realmente a cirurgia bariátrica, às vezes pode ser essa questão de nervoso, de estresse emocional, tá? Então você pode também procurar alguém para te orientar melhor nesse sentido. Falo por experiência própria, né? Porque no meu caso foi isso. A gente tem que ter realmente esse cuidado com a alimentação nessa fase de síndrome do intestino irritável. É uma inflamação que causa no nosso intestino e que ele rejeita alguns tipos de alimentos. Alguns a gente passa anos comendo normalmente e de repente, pá, não pode, tá? Mas normalmente é uma fase, não é sempre que vem essa dor e tudo mais, não. Então naquela fase você elimina aqueles alimentos que te prejudicam e depois volta ao normal aos pouquinhos, mas sempre mastigando muito bem e nunca exagerando na quantidade, tá? Em relação à carne vermelha, algo fibroso e tudo mais, eu não entendi muito bem se você sente essa dor por causa do intestino irritável ou por causa somente da cirurgia, né? Isso é normal. Cada metabolismo funciona de uma forma. Eu já vi pacientes não tolerarem carne, não tolerarem ovo, não tolerarem massas. Isso é completamente normal e comum, tá? Então, alguns organismos não vão aceitar alguns tipos de alimentos e o que a gente tem a fazer é realmente se adaptar, né, para o corpo aceitar melhor, então fazer uma carne mais ensopadinha e tudo mais. Algumas pessoas conseguem voltar a comer normalmente, outras não. Então, se o seu já tem 15 anos, então é melhor a gente realmente evitar aí o que te faz mal, tá? Mas é comum nosso organismo rejeitar alguns tipos de alimentos, e o que a gente tem a fazer é evitar mesmo.
tá? Eu gostaria de saber por que eu não consigo tomar água natural, só extremamente gelada, e por que eu arroto tanto. Tatiane, eu não sei quanto tempo de cirurgia você tem, mas é normal, igual eu já falei, cada organismo funciona de uma forma, rejeita um tipo de alimento. Se você prefere tomar extremamente gelada, tome nesse período extremamente gelado e depois vai voltando ao normal, tá bom? E por que você arrota tanto? A nossa colega Esther até respondeu, normalmente é porque nós comemos e bebemos muito rápido. Realmente esse aí pode ser um grande motivo, tá? A gente tem muita mania também de engolir ar e aí geram esses gases. Então, muito cuidado da forma que você está mastigando e se alimentando e engolindo, tá? Olha se você não está engolindo muito ar junto com sua alimentação, tá bom? Isso pode melhorar esse arroto aí. Bom, fiz a sleeve e as pessoas falam que não emagrece muito. Por quê? Socorro! As pessoas falam demais, boba. Deixa pra lá. Cada corpo funciona de uma forma. Já vi pessoas com a sleeve com resultados incríveis. Então, deixa a opinião pra lá, tá? Faça o que for melhor pro seu corpo e pra sua saúde, tá bom? E acredite no profissional, no corpo clínico que vai te acompanhar, tá? Não escuta muitas pessoas, não. Doutora, posso usar termogênico para ajudar com atividade física? Não. Tem muito pouco tempo que você fez a cirurgia, tá? 6 meses é muito pouco tempo. O termogênico, seu corpo ainda está em fase de recuperação, tá bom? O termogênico, ele vai acelerar muito seu metabolismo, ele vai fazer... Você já fez uma mudança muito drástica no seu corpo. Seu corpo está se readaptando ainda. Se você colocar um termogênico, ele vai ter que readaptar 2 vezes, tá? Então não utiliza não. Utiliza alimentos termogênicos, canela, gengibre e tudo mais, os que não te fizerem mal, mas não utilize termogênicos prontos, tá bom? Termogênicos prontos que eu falo são esses já industrializados que a gente compra em lojas de suplementação. Não é indicado não, tá? Débora, você tem 33 dias de operada e você está na dieta pastosa. Eu, Maria Emília, não te colocaria na dieta pastosa mais, eu te colocaria já na branda. Mas essa é a minha conduta, tá? Não é da sua nutricionista. Então, sua nutricionista falou que teria que ficar mais 7 dias com essa papinha. O que eu te oriento? Talvez você temperar de forma diferente, utilizar outro tipo de tempero, buscar mais variedade no que você tá fazendo, fazer sopinhas de diferentes legumes, tá? Ou então talvez a carne mesmo, bater bem a carne, fazer ela bem ensopadinha, bem papadinha, colocar no liquidificador e bater junto, às vezes dessa forma seria mais interessante, tá bom? Ovo também, às vezes você já cozinha o ovo e bate ele junto com o seu alimento, enfim. A gente vai ter que buscar outras alternativas para sua alimentação. Talvez essa sua restrição, esse nojo que você está sentindo da alimentação, pode ser até uma questão um fator mais psicológico, né? Talvez seja o seu cérebro ali tentando, seu inconsciente, tentando voltar ao que era antes. Então isso pode ser uma questão psicológica também, vale você olhar com o seu psicólogo, tá bom?